Estou estreando esse canal de YouTube para falar, aproveitando o feriado da Proclamação da República. Todos nós aprendemos na escola que existe república e monarquia, que o Brasil é uma república, que nas repúblicas, geralmente, quase sempre é um presidente da república eleito, enquanto nas monarquias nós temos um rei que transmite seu cargo de pai para filho quando ele morre. Quase sempre é assim. Porém, eu vou dizer, essa diferença hoje é muito pouco importante. A diferença importante, na verdade, é que república não é o nome de uma forma de governo. República é o nome de um valor ético. Res publica, em latim, quer dizer coisa pública. O equivalente seria bem comum. Então, uma república é um regime que se preocupa com o bem comum. E essa ideia de um regime que se preocupa com o bem comum pode acontecer também em regimes que têm rei. Isso aconteceu antes de 1800, quando se falava às vezes da França como república, de outros países como república, não é porque não tinha um rei, era uma forma de privilegiar no governo a preocupação com o bem comum. Depois, até um episódio interessante, em 1804, Napoleão se torna imperador. Ele acaba com a forma republicana de governo que antes havia. Mas, durante 2 anos, as moedas vão dizer República Francesa de um lado, de outro lado, Napoleão, imperador dos franceses. Então, nem sempre a palavra república se opõe à monarquia. E isso ainda é mais visível quando a gente vê que alguns dos países mais democráticos, mais preocupados com o bem comum hoje, são monarquias. Estou falando dos países da Escandinávia, Suécia, Noruega, Dinamarca, da Inglaterra, o Reino Unido, se quiserem, da Holanda, Bélgica. Também vale para a Espanha. Não vale para a Tailândia, que é um regime ditatorial, um regime complicado, vamos dizer, se não totalmente ditatorial. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não basta você dizer que é uma república, ter presidente eleito, para dizer que existe uma preocupação com o bem comum. O que caracteriza a república é isso, é separar o público do privado. É fazer, então, que mesmo que aqueles que se servem a coletividade nos cargos de governo, sirvam realmente a coletividade e não se sirvam da coletividade. Então, república é um termo que, antes de mais nada, vai contra o quê? Vai contra a corrupção. A grande inimiga da república é a corrupção. República quer dizer ética na política. É isso. Quer dizer, eu não me aproprio privadamente do que é público. Outra forma de dizer o que é república é dizer, ela vai contra o patrimonialismo. É uma palavra um pouco longa, mas que é muito usada quando se fala da história do Brasil, para dizer que o Brasil sempre foi um país em que houve uma tendência a considerar que o bem de todos é patrimônio privado, patrimônio pessoal. Então, o fazendeiro, por exemplo, que se torna governador, prefeito, presidente da província, governador do estado, ele se apropria disso como se fosse bem privado e tira vantagens com isso. Esse, então, é um dos significados mais importantes da palavra república. Então, quando nós estamos hoje, nesse fim de semana, lembrando a República Brasileira, devemos dizer que a República Brasileira deve muito ainda. Ela foi um golpe de Estado em 1889. Ela foi um descontentamento militar. Ela foi muito mais isso do que a esperança que alguns republicanos, sim, como Benjamin Constant, como os positivistas, como José do Patrocínio, que foi quem cantou a Marselhesa naquele dia, que Rui Barbosa, queriam. Então a República Brasileira deve muito ainda para ser republicana, mas não é uma razão para a gente desistir dessa causa da vantagem da República. Numa próxima emissão desse canal que estou começando hoje, eu vou falar da democracia, vou falar da diferença entre democracia e república. E esse assunto eu desenvolvo num livro meu, que chama-se A Boa Política, porque república e democracia fazem parte do que eu chamo a boa política. Então começamos hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo.